Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu vou fazer a correção de um trabalho que eu apliquei para os meus alunos do presencial sobre radiciação e espero que ajude você também, que é meu aluno aqui no digital, certo? Eu vou gerando conteúdo para você e de quebra vou ajudando os meus alunos lá para terem um material para revisão dos conteúdos, certo? Então vamos lá. Vamos colocar o exercício aqui na tela. Estou fazendo de uma maneira nova aqui. Espero que dê certo. Então tá aqui, ó, nosso primeiro exercício. Beleza. Sabendo que A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 16, o valor da expressão. Então tá aqui, ó. Raiz de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A é. Por que eu coloquei esse exercício no trabalho? Esse exercício aqui já é uma preparação para a introdução às equações do segundo grau, que a gente vai ver aí futuramente. Então a gente já treina o conceito dessa expressão. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Substituir os valores, né? Ó. Então, ó, no lugar do A, eu vou colocar o 1, tá aqui, ó. No lugar do B, eu vou colocar o 8, menos 8. E no lugar do C, eu vou colocar o menos 16. Vou substituir tudo isso lá na expressão e vou ver como é que fica. Então, ó, tem B ao quadrado. No lugar do B, vai ficar o menos 8. E aqui é importante você colocar o menos 8 entre parênteses. Então, ó, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 1, então posso colocar assim. E o C é o 16. Quando está 4AC, é 4 vezes AC. Então vai ficar vezes 16. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. E essa parte de cima aqui, ó, ela está dentro do radical, ó. Então tá assim. Então como é que a gente continua isso aqui, ó? Então, menos 8 ao quadrado, lembra, base negativa com expoente par, eu vou ter uma resposta positiva. Então, eu vou ter 64 menos, aí eu vou fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, saio multiplicando os números aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para você entender. Então, ó, 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 16 dá 64. Então, vai ficar assim. Deixa eu pegar azul de novo. Embaixo vai ficar 2, que é 2 vezes 1. A parte de cima está dentro do radical. E aqui, ó, 64 menos 64 vai dar 0. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 0 dividido por 2. Então, vai ter 0 dividido por 2, que é 0. Então, esse era o objetivo aí do primeiro exercício, a gente chegar na alternativa A, certinho? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Deixa eu descer a tela aqui. Tá aqui, ó. O conjunto solução da equação x ao cubo igual a 64 é. Qual foi o objetivo desse exercício? Treinar aqui, ó, a aplicação do radical dos dois lados da igualdade. Então, eu tenho aqui, ó, x ao cubo igual a 64. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir um número que elevado ao cubo dá 64. Então, é um número que vai ser o x, né? X vezes x tem que ser 64. Então, tem que ter o mesmo valor aqui, ó. O que acontece? Quando eu elevo um número ao cubo e ele fica positivo, eu tenho certeza que o x também é positivo. E aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso vir aqui e tirar a raiz cúbica. Como é uma igualdade, ó, se eu tirar a raiz cúbica desse lado e tirar a raiz cúbica desse lado, a igualdade se mantém. E aí, o que eu vou ter agora? Raiz cúbica de x ao cubo é a mesma coisa que x. Então, ó, sabendo que o x é um número positivo, eu posso vir aqui e cortar isso aqui. E a raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui vai dar 64, certo?
Ah, você não lembra que a raiz cúbica de 64 é 4. Como é que você pode fazer isso? Você pode fatorar o número. Então, você pode vir aqui, ó, e fatorar o 64. Deixa eu fazer aqui embaixo para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, tenho 64, vou dividir por 2, vai dar 32. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 16. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 8. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 4. Por 2 de novo, vai dar 2. E por 2 vai dar 1. Como eu tinha aqui uma raiz cúbica, se eu agrupar aqui de 3 em 3, ó. Tá aqui, ó. Como está elevado ao cubo, eu agrupo de 3 em 3. Então, eu tenho um grupinho de 2 e eu tenho outro grupinho de 2. 2 vezes 2 vai me levar no 4. E aí eu chego na alternativa D, certo? Então, exercício 2 aí, alternativa D, 4. Beleza? Vamos para o nosso próximo exercício. Eu estou olhando aqui para ver se está tudo certinho a gravação. Então, vamos descer aqui um pouquinho e vamos para o nosso próximo exercício. E ó, o valor da expressão raiz de 64 menos raiz cúbica de 8 mais 3 raiz de quadrada de 4 sobre 2 é. Então, o objetivo do exercício, treinar os radicais mais simples aí. Então, ó, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. E aqui vem a primeira pegadinha aí do exercício. Eu tenho um menos aqui, ó, que é esse sinal de menos. E aí eu vou resolver a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Deixa eu colocar isso aqui entre parênteses para ficar mais bonitinho, né? Deixa eu fazer aqui embaixo da expressão. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui é menos 8. Então a resposta daquele cara que eu marquei de amarelo ali é menos 2. Aí vai acontecer isso, ó. Menos 2, certo? Mais 3 vezes a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, raiz quadrada de 4, 2. Deixa eu fazer um tracinho aqui. Tudo isso dividido por 2. Eu vou continuar aqui embaixo. Regrinha de sinal aqui, ó. Eu estou subtraindo um número negativo. Então, isso aqui vai ficar 8 mais 2 mais 3 vezes 2, que é 6. Lembra da ordem de precedência das operações. Então, aqui eu fiz a regrinha de sinal. Não faço a adição. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação aqui, ó. E vai ficar assim. 8 mais 2 dá 10. E 10 mais 6 vai dar 16. Então, vou ficar com 16 dividido por 2. E 16 dividido por 2 vai dar 8. Fazendo 8 aí, a gente chega na nossa alternativa D. E aqui, ó, uma observação sobre esse cara. Toda vez que eu tiver uma raiz, que eu tiver com índice ímpar, e aqui dentro for negativo, a resposta sempre vai ser negativa. Se eu tiver com índice ímpar e dentro da raiz for um número positivo, a resposta vai ser positiva. Por isso que aqui deu menos 2, não deu 2. Certinho? Então vamos para o nosso próximo exercício aqui. Exercício 4. Opa, vamos esperar ele descer a tela aqui. Pronto. Aqui já começa o conceito de fatoração, né? Vamos aplicar mais o conceito de fatoração. Então ele falou, sabendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,73, o valor de raiz de 30.000 menos 2 é. Então, a ideia desse exercício era observar isso aqui, ó. Que a raiz de 30.000 é a mesma coisa que a raiz de 3 vezes a raiz de 10.000. Então, esse era o objetivo desse exercício.
E aí ele ia se tornar simples. Beleza. Porque fazendo isso, ó, posso separar esse radical em dois. Então eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 10.000. E tudo isso menos 2. Deixa eu apagar aqui que eu fiz menos 1. Menos 2. Bom. Raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000. E ó. É 100. Por quê? 100 vezes 100 dá 10.000. Então, você poderia pensar assim também. Ó. Você tem 100. 100 não, né? 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Então, você teria isso aqui, ó. A raiz quadrada de 3. O exercício mandou trocar por 1,73. A raiz quadrada de 10.000. 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. E aí, como você sabe que aqui é uma raiz quadrada, você pode simplificar, certo? E aí você vai simplificar aqui, ó, por 2 e vai simplificar aqui por 2. Bom, 2 dividido por 2 dá 1, significa que a raiz sumiu. E 10 elevado a 4 aqui, ó, o expoente 4 dividido por 2 vai dar 2. Então isso aqui vai sobrar 1,73 vezes 10 elevado a 2 menos 2, certo? 10 elevado a 2 é 100, então eu tenho 1,73 vezes 100 menos 2. 1,73 vezes 100, multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas. Então eu vou ficar com 173 menos 2, que é 171. E aí a gente chega na alternativa C, certo? Eu fiz passo a passo aqui, mas a gente poderia encurtar esse caminho também, porque, ó, a partir desse momento que eu tô aqui, ó, vamos supor que eu tô nessa passagem aqui. Se você já sabe que a raiz quadrada de 10.000 é 100, você não precisaria fazer nada disso. Você só ia fazer 100 raiz de 3 menos 2. E aí ia ficar 100 vezes 1,73 menos 2. Multiplicar por 100 e andar com a vírgula duas casas, você ia ter 173 menos 2, que ia ser igual a 171. Então você ia chegar aí, ó, na mesma resposta, certo? Só que encurtando um pouquinho mais. Beleza? Vamos para o nosso próximo exercício aqui, que é o exercício 5. Raiz de 1.200. Fatorando a raiz quadrada de 1.200, o que que a gente tem aí como resposta? Pronto, agora dá para ver bonitinho. Vamos lá. Vamos fatorar primeiro, né? Vamos pegar o 1.200 e vamos fatorar. Vamos decompor aqui o número em fatores primos. Então, ó, 1.200 dividido por 2, você chega em 600. Aí eu vou dividir por 2 de novo, eu tenho 300. Por 2 de novo, 150. Por 2 de novo, porque número par divisível por 2. Então vem aqui, ó, 75. Agora não dá mais para dividir por 2, eu tenho que dividir por 3. Por quê? A regrinha da divisão por 3, ó. 7 mais 5 do 75 ali, ó, é 12. Opa, deixa eu escrever em outro lugar que você não tá vendo. 7 mais 5 é igual a 12. Então, ó, se 12 é divisível por 3, então 75 também é. Então, eu vou dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Agora só dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Beleza. E aí, como é que a gente faz isso? Tem várias estratégias, mas eu penso assim, ó, como é uma raiz quadrada, eu vou agrupar os iguais de 2 em 2, ó. Então, tá aqui e aqui esse cara, ó. Então,
eu fiz um grupinho de 2, depois eu fiz um outro grupinho de 2, e aí eu fiz um grupinho de 5. E aí quem sobrou, quem ficou sozinho, vai para dentro da raiz lá. Ó. Quem sobrou, vai para a raiz. Então, sobrou 3. Então, eu já eliminaria a alternativa D. Então, ó, agora eu multiplico. Ó. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. Então, a resposta correta aí, ó, é 20 raiz de 3, que é a alternativa B. Você poderia pensar de uma outra forma também. Ó. A raiz quadrada de 1.200, você pode escrever assim, ó. 400 vezes 3. Porque 400 vezes 3 é 1.200. Só que a raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400. Aí ficaria 20 raiz de 3. Então, isso aqui seria uma outra possibilidade de resolução do exercício, se você não quisesse fazer a fatoração. Certo? Vamos para o nosso próximo exercício aqui. Ó. Deixa eu descer. Pronto. Transformando 2 raiz cúbica de 3,375 em um radical único, obtém-se. Então, qual era o objetivo desse exercício? Pegar esse 2 e colocar ele dentro dessa raiz, certo? Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma raiz cúbica de 3.375. E aí, como esse 2 vai vir aqui para dentro de uma raiz cúbica, eu tenho que elevar ele ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3.375 vezes 2 elevado à terceira, que é 8. Então, ó, 8 vezes 5, 40. Aí vem 4 para cá. 8 vezes 7, 56. 56 mais 4 dá 60. Então, vem 6 para cá. 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá 24. 24 mais 6 dá 30. Então, vem 3 para cá. E 8 vezes 3 dá 24. 24 mais 3 dá 27. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27.000. E aí a gente chega na nossa alternativa C. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um. Temos mais 2 exercícios aqui. O trabalho tinha 8 exercícios. Aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouco. Pronto. O valor da expressão raiz quadrada de 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então, qual era o objetivo aqui? Ó? Mostrar que você não pode somar isso aqui e falar que é 170. Então, o caminho mais curto aí, perigoso, era você fazer isso. Ó. Raiz de 50 mais 120 ao quadrado. Aí você ia cortar aqui, ó. Você ia chegar numa resposta de 170. E aí você ia marcar a alternativa C. Só que aí você ia errar. Então vamos lá. Vamos ver como é que faz isso aqui bonitinho. 50 ao quadrado. 50 ao quadrado é 50 vezes 50. E o que que causa um certo problema aí nesse exercício? É a potência de números muito grandes, mas você pode resolver isso de várias formas. Ó. 120 ao quadrado é 120 vezes 120, certo? Aí vamos pegar ó, 50. 50 ao quadrado é beleza. Então, ó, você pode fazer assim, ó, 50 vezes 50, 0 vezes 0, 5 vezes 0 e 5 vezes 5. Bom, chegamos em 2.500. Então, vou colocar aqui, ó, 2.500, certo? Aí no 120, se você pensar um pouquinho, você vai ver assim, bom, 120 tem a ver com 12. 120 é 12 vezes 10, ó. Isso aqui é a mesma coisa que o número 120. Só que 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, certo? E 10 ao quadrado, então eu estou fazendo esse ao quadrado e estou fazendo esse ao quadrado.
E 10 ao quadrado é 100. Então, ó, vou fazer isso. E 144 vezes 100 dá 14.400. Então, vai ficar assim, ó. 14.400, certo? Agora eu vou somar esses números e olha o número que vai aparecer. Se eu pegar, deixa eu apagar essas continhas aqui. Vai estar no vídeo aí para você ver, né? Então, fique tranquilo. Vou pegar 14.400 e vou somar com 2.500. 0, 0, 4 mais 5 dá 9, 4 mais 2 dá 6 e 1 aqui, ó. E se você está trabalhando bastante aí com os radicais, provavelmente você já fez a raiz quadrada desse número aqui, ó. Você já fez a raiz quadrada desse número. Então, o que que eu tenho aqui, ó? 16.900, certo? Só que 16.900, olha como eu separei aqui, ó. É 169 vezes 100. E eu não tenho que tirar a raiz quadrada? Vou tirar. Então, ó, a raiz quadrada de 169 é 13. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 16.900 é 13 vezes 10, que é 130. Então, resposta desse exercício aqui, ó, 130. E aí a gente vai na alternativa A. Certinho? Então, só lembrando aí os processos de fatoração, de decomposição de radical, a gente vai encontrar números que a gente costuma fazer bastante aí durante as aulas. E aí isso pode ajudar você a economizar tempo na resolução dos seus exercícios, beleza? Vamos para o nosso próximo e último exercício aqui. Outro exercício aqui de fatoração. Então, o número raiz quadrada de 2.352 corresponde a... Então, vamos, primeiro passo, fatorar esse número, 2.352. Vamos fatorar ele. Então, tá aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta azul, que é melhor. Vou dividir por 2, porque é o número par. E aí, na dúvida, continha de dividir, ó. Pronto. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. E sobra 0. Aí você abaixa o 3. Lembra da regrinha, abaixou, divide. 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Para chegar no 3, falta 1. Aí abaixa o 15. Abaixou, divide. 15 dividido por 2 dá 7. 2 vezes 7 dá 14. 14 para chegar no 15, falta 1. Abaixo 2, abaixou, divide. Então, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 2 vezes 6, 12. 12 para chegar no 12, zerou. Então, eu tenho aqui, ó, 1.176, que é um número par. E eu vou dividir por 2 de novo. Então, ó, vou pegar esse número e vou dividir por 2 de novo. Então, agora, aqui, ó, 11. 2 vezes 5 dá 10. E 10 para chegar no 11, falta 1. Vou pegar o 17, abaixei o 7, ó. 2 vezes 8 dá 16. Para chegar no 17, 1. Abaixo o 6. 16 dividido por 2 dá 8. 2 vezes 8, 16. Para chegar no 16, zerou. Então deu 588, que é par ainda. Então eu vou dividir por 2 de novo. Então, ó, vou fazendo aqui as divisões, ó. 5, vou pegar o 5. 2 vezes 2 dá 4. Para chegar no 5, 1. Abaixo o 8. 2 vezes 9 dá 18. Para chegar no 18, 0. E abaixo o 8 aqui, ó. E coloco 4. 2 vezes 4 dá 8. Para chegar no 8, zerou. Então eu tenho 294. Que também é par. Vou ver aqui. Acho que essa é a última que vai dar aqui no cantinho. Então vamos lá. Tenho 2 aqui, ó. 2. 1 vezes 2 dá 2. Para chegar no 2, 0.
Vou baixar o 9. 2 vezes 4 dá 8. Para chegar no 9, 1. E vou abaixar o 4. 2 vezes 7 dá 14. Para 14, zerou. Então, ó, quando eu divido isso por 2, dá 147. Agora não dá mais por 2 porque é um número ímpar. Então, vou apagar esse monte de divisão por 2 aqui, ó. Mas vai ficar salvo aí no vídeo para você, fica tranquilo. E agora, 147. Lembra da regrinha do 3, ó. 1 mais 4 mais 7. 1 mais 4 dá 5, mais 7 dá 12. 12 é divisível por 3. Então, 147 também é. Então, vou dividir isso aqui por 3. 147 dividido por 3. Vou pegar o 14. 3 vezes 4 dá 12. Para chegar no 14, 2. Abaixo o 7. 27 por 3, 9. 3 vezes 9, 27. Para chegar no 27, 0. E aí eu tenho 49. 49 a gente sabe que tem na tabuada do 7. Então, ó, vamos lá. 49 dividido por 7 vai dar 7. E 7 dividido por 7 vai dar 1. Como é uma raiz quadrada, eu vou agrupar os iguais de 2 em 2. Ó. Então, ó, tenho um grupinho de 2 aqui, ó. Raiz quadrada, agrupo os iguais de 2 em 2, ó. O 3 não tem igual, então deixa ele sozinho lá, ó. Quem sobrou sozinho fica dentro da raiz. Então, ó, raiz de 3. E aqui você ficaria entre a C e a E, certo? Mas aí o que que eu tenho lá? Ó? Eu tenho um grupinho de 7, eu tenho um grupinho de 2 e eu tenho um outro grupinho de 2. E aí eu tenho que multiplicar esses caras. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 4 vezes 7, raiz de 3. E 4 vezes 7 dá 28. Então a resposta aí seria, ó, 28 raiz de 3, que é a alternativa C. Certinho? Então, feito aí a correção do trabalho, feita aí uma revisão sobre os radicais, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Para você que fez esse trabalho aí no presencial, assista com calma, vê onde você errou, onde você acertou, onde você fez de uma maneira diferente, que foi até mais rápido do que a maneira que eu pratiquei aqui, porque não é a minha maneira que é certa, existem várias maneiras de se fazer um exercício, certo? E para você que acompanha o canal aí, se você tem dúvida nesse conteúdo, espero ter te ajudado também. Beleza? Coloca aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas aí, deixa aquele joinha para fortalecer e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.